This call is now being recorded. Good evening, good morning, and good afternoon, students. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que você estiver assistindo a essa aula, certo? Essa é a nossa aula do WhatsApp 2, referente ao sábado letivo do dia 24. Já está sendo gravada hoje, dia 23, à noite, né? Conforme foi avisado a vocês, amanhã, dia 24, sábado letivo, e vocês terão essa aula gravada para fazerem aí ao longo da semana, ok? Vamos começar, então, a nossa apresentação, para que a gente possa dar andamento nos trabalhos. Vamos ver aqui. Chegou aí para vocês, eu espero que tenha chegado, né? Práticas Integradoras 2, WhatsApp, né? Colégio Estadual Getúlio Vargas, Brumado, Bahia, Luciano Santos, eu. Aqui, essa semana, a gente vai ver um modelo um pouquinho diferente do que a gente vinha vendo nas semanas anteriores. A gente vinha vendo um texto, um diálogo entre duas ou três pessoas, né? Com algumas coisas marcadas no diálogo, e depois a gente via um vocabulário referente àquele texto. Então, a gente viu comidas, bebidas, meios de transporte, vocabulários que interferissem na variação daquele diálogo. Hoje nós vamos ver apenas diálogos, porque todo o conteúdo que tem nesses diálogos, todas as conversas aqui, vocês já viram dos vocabulários, tá certo? Então é algo mais, digamos assim, mais light, ok? O primeiro diálogo é o That's too late, e a tradução tá aí, eu não vou traduzir, né? Vocês estão vendo aí. That's too late. Dialogue 11, That's too late. É um diálogo entre Richard e Mary. Richard começa dizendo, Mary, would you like to get something to eat with me? Mary responde, ok, when? Ele diz, Richard responde, at 10 o'clock. Mary, 10 in the morning? Richard, no, at night. Mary diz, sorry, that's too late. I usually go to bed around 10 p.m. Richard responde, okay, how about 1:30 p.m.? Mary diz, no, that's too early. I will still be at home then. Perdão. No, that's too early. I will still be at work then. Eu falei home, era work. O Richard pergunta, então, how about 5 p.m.? Mary diz, that's fine. Richard, okay, see you then. Mary, all right, bye. Esse é o nosso primeiro diálogo. Um diálogo que envolve uma conversa entre duas pessoas e Richard convidando Mary para sair, para jantar, alguma coisa do tipo, né? Comer alguma coisa com ele, e ele deu alguns horários para ela, mas ela tinha impedimentos, né? Então ele falou à noite, ela disse que não podia porque era o horário dela fazendo outra coisa. Ele falou à tarde, ela disse que era muito cedo porque estava saindo do trabalho, e aí, né, eles acabaram se acertando no horário intermediário, tá? Então isso é uma conversa normal, de você encontrar alguém e combinar um horário para sair, comer alguma coisa, um lanche, uma pizza, alguma coisa do tipo, ok? Não necessariamente almoçar ou jantar, né? Ou um brunch, que é uma coisa muito comum que os americanos fazem, né, aos finais de semana. É um horário intermediário entre café da manhã e almoço, e eles fazem um brunch, que é uma mistura de um breakfast com um lunch. Então, seria mais ou menos pegar coisas que você comeria no café da manhã, trazer para esse horário, pega coisas que você comeria no almoço, trazer para esse horário e comer tudo no mesmo horário. É uma ideia meio estranha para a gente, né? Que está acostumado com os horários marcados de café da manhã, almoço e jantar. Vamos para o próximo diálogo. Choosing a time to meet. Choosing a time to meet. A tradução está aí.
12. Tem 10 aí, mas eu vou refazer, viu? Aliás, deixa eu consertar até agora, que eu estou numa apresentação, então é bem possível eu fazer o concerto agora sem problema nenhum. Perde-se um pouquinho de tempo, né? Perde-se um pouquinho de tempo, mas não tem problema. Deixa eu retornar aqui. Choosing a Meet. Modo exibição. Vamos lá. Choosing a time to meet. O diálogo entre Charles e Jennifer. Charles diz: Jennifer, would you like to have dinner with me? Jennifer responde: Yes, that would be nice. When do you want to go? Charles diz: Is today okay? Jennifer diz: Sorry, I can't go today. Charles pergunta: How about tomorrow night? Jennifer diz: Okay, what time? Charles diz: It's 9 p.m., all right? Jennifer responde: I think that's too late. Charles diz: It's 6 p.m., okay? Jennifer responde: Yes, that's good. Where would you like to go? Charles diz: The Italian restaurant of Fifth Street. Jennifer: Oh, I don't like that restaurant. I don't want to go there. Charles diz: How about the Korean restaurant next to it? Jennifer responde: Okay, I like that place. Então, esse é um outro diálogo entre também um homem e uma mulher, né? Onde Charles convida Jennifer para sair com ele e tem o primeiro, ela concorda, ela aceita fazer uma jantar com ele, eu ia falar fazer uma revisão, jantar com ele, e aí eles têm ali um pequeno probleminha no início, primeiro com a data, que ele queria no mesmo dia, ela não podia, e depois com o horário, que ela achou que o primeiro horário para ela era tarde, né? Eles marcaram para um horário mais cedo. E Jennifer ainda não aceitou a primeira opção de restaurante, né? E acabaram entrando em acordo pela segunda opção, certo? É um diálogo também bem simples, muito parecido com o primeiro, né? E uma outra condição aqui, mas bem parecido. When do you want to go? When do you want to go? Esse diálogo entre Linda e Mark, né? Linda diz: Hi, Mark. Mark responde: Hi. Linda pergunta: What are you planning to do today? Mark responde: I'm not sure yet. Linda responde: Would you like to have lunch with me? Mark responde: Yes. When? Linda diz: It's 11:30 a.m., okay? Mark diz: Sorry, I didn't hear you. Can you say that again, please? Ela diz, Linda responde: I said 11:30 a.m. Mark: Oh, I'm busy then. Can we meet a little later? A little later? Linda responde: Okay. How about 12:30 p.m.? Mark diz: Okay. Where? Linda responde: How about Bill's Seafood Restaurant? Mark diz: Oh, where is that? Linda responde: It's on 7th Street. Mark responde: Okay, I will meet you there. Esse aqui é um outro restaurante. Esse é um outro restaurante. Esse aqui é um outro diálogo também entre um homem e uma mulher, só que dessa vez é a mulher que convida, né, para um almoço. Então, primeiro eles têm problema em relação ao horário, que ele não pode, num primeiro horário sugerido por ela, no segundo horário ele não escuta direito, mais ou menos, o que ela está dizendo, aí ela repete, ele aceita, ele concorda com o horário. O local também, onde ela sugere, ele não sabia onde era, aí ele pergunta, ela dá o endereço, né? E ele diz então que certamente a encontrará lá. E por fim, now or later? Now or later? Elizabeth and Chris. Elizabeth diz: Chris, where are you going? Chris responde: I'm going to the store.
I need to buy something. Elizabeth diz, really? I need to go to the store too. Chris responde, would you like to come with me? Elizabeth diz, yeah, let's go together. Chris responde, would you like to go now or later? Ela diz, now. Chris pergunta, what? Elizabeth diz, now would you be better? Chris diz, okay, let's go. Elizabeth pergunta a ele, should we walk? Chris diz, no, it's too far, let's drive. Aqui também é um outro encontro, né? Só que dessa vez, tanto Elizabeth quanto Chris, eles entram em um acordo para ir a um store, a uma loja, fazer uma compra, né? E eles decidem ir naquele momento mesmo que eles estão conversando. E a única coisa interessante aqui é que ela pergunta e nós vamos andando, ele diz, é muito longe, vamos dirigindo, let's drive, vamos dirigir. Não que os dois vão dirigir ao mesmo tempo, mas a ideia é que estando os dois dentro do carro, ele diz, let's drive, então vamos dirigir, vamos dirigindo, vamos de carro. É uma ideia, né? Passa aí uma ideia. Bom, esses são os 4 diálogos que eu queria apresentar para vocês nesta aula de sábado. E agora eu vou apresentar para vocês um roteiro, para vocês saberem o que deve ser feito, nessa tarefa. Vai chegar aí para vocês, pronto, chegou. Então nós temos ali aula 1 e 2, né, semana 5, sábado, 19 e 24, e aí nós temos os diálogos 11, 12, 13 e 14. That's too late, choosing a time to meet, when do you want to go, e now or later. A aula 1 foi o diálogo 11 e o 12, né, That's too late e choosing a time to meet. E os diálogos referentes à aula 12, aula 2, foi when do you want to go e now or later. Now or later. Tem que ter cuidado com esse or, para a gente não falar ou em português. Qual é a tarefa da semana? Elabore um diálogo em inglês onde você e seus amigos combinam algum programa. Irão à loja, ir a um restaurante, ir a um cinema, ir à igreja, ir a algum lugar. E aí a conversa deve ter o quê? O convite, prevendo onde ir, a que horas ir, combinando onde e quando se encontrar, né? Você pode tomar como exemplo os diálogos trabalhados nessa aula 5, sábado, ok? Então, você pode tomar como exemplo lá a forma de convidar, a pergunta perguntando a que horas vamos, onde nos encontramos. Então, vocês podem utilizar para elaborar esse diálogo, ok? Quem fizer no Google Forms, lá no Google Classroom, haverá um espaço para que você preencha o seu diálogo, né? Digite o seu diálogo. E quem fizer pegando o formulário, pegando o material na escola, vai ter esse formulário aqui como material para poder preencher, ok? Aí você pode perguntar, Luciano, quantas pessoas eu devo colocar no meu diálogo? Ora, você pode colocar, é evidente, você, e você pode colocar mais uma pessoa, pode ser mais duas, né? Você e outros 2 colegas, você, sua namorada e a irmã dela, ou o irmão dela, ou 2 amigos, ou você, seu namorado e a irmã dele, e aí vai. Você que escolhe, ok? Você e seus pais, por exemplo, né? Então decida, eu faço o convite, decida um dia, que horas ir, quando ir, tome os diálogos como exemplo e elaborem um diálogo. Eu sei que vocês conseguem, porque até agora o que vocês vêm fazendo está bem legal, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, 24, né? Vocês vão poder fazer essa tarefa, ela vai entrar logo cedo, às 7 da manhã no sistema, vocês vão poder fazer logo no sábado pela manhã ou no decorrer do dia. Aí fica a critério de vocês, ou no domingo, ou na segunda, contanto que vocês entreguem, deixa eu dar uma olhada aqui para que dia eu marquei, contanto que vocês entreguem a tarefa lá no Google Sala de Aula, lá no Google Classroom, até o dia 31/7, ok? Goodbye, good night,
Bye bye, see you next week. Ok? Bye.